Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Divã do Marketing. Esse daqui que é o lugar seguro onde profissionais de marketing compartilham o que deu certo e aquilo que também não deu tão certo, que flopou, e a gente faz isso sem nenhum julgamento. E como vocês já sabem, o Divã, ele não é terapia, mas é muito terapêutico. Então, hoje estou recebendo um amigo, uma pessoa muito experiente que vai nos ajudar a navegar tendências, erros e acertos do mundo do trade marketing. Rafael Pires, seja muito bem-vindo. Estou muito feliz de te receber. O Rafa já trabalhou com trade marketing em Adidas, Nike, New Balance e hoje ele está no Holding S2. Holding S2, agora atualizada Grupo S2. Grupo S2, pronto. Rafa, mais uma vez, muito bom te ter aqui. Prazer. E me conta, o que te traz pro Divã? Essa pergunta é a pergunta de milhões. Hoje, falando sobre a visão de trade. O trade ele tem um desafio gigantesco. O quão é difícil a gente equilibrar os pratinhos marketing e comercial. Tá? A gente sabe que a gente tem, como comércio, tem a pretensão de vender, mas também manter a posicionamento de marca muito bem feito. E o trade está no meio desse fogo. Então, acho que é isso que eu quero trazer pro Divã hoje. Será que tem dinamismo, né, nessa rotina do... Quase nada. Que legal, que bacana. E o que... Eu ia trazer essa pergunta um pouquinho mais pra frente, mas eu já vou trazer ela agora. O trade tem o peso estratégico nas companhias que deveria ter? Ou as pessoas, as indústrias, as companhias ainda olham o trade como um apêndice, uma área não tão estratégica, tão relevante? Hoje eu acho que tá acontecendo uma grande virada, né? Na percepção do quão estratégico o trade ele é. Vou entregar a idade aqui, mas eu tenho quase 15 anos que eu falo que eu faço trade. E na prática, como trade mesmo, são 10 anos. Porque antes disso, é muito aquela coisa de executar, né? O trade tem que colocar colocar o material no PDB. E não é só isso. O trade ele tem uma função que ela é criar uma percepção de mercado, né? Então você constrói uma base, você começa ali com suporte a vendas e depois você vai estratégia, trazendo insights para dentro de casa e a gente brinca que é o grande fogo entre o marketing e o comercial, mas hoje em dia o trade ele é uma grande área de convergência. A gente fala com tecnologia, fala com as áreas internas, não só com essas duas pontas. Porque no final, acho que o trade ele tem uma coisa muito interessante, que é de nos trazer para a essência, para os fundamentos do marketing, né? É isso. Dos 4 P's de Kotler. E aí o pessoal pode inventar a função geométrica, pode inventar outros nomes, mas no final essa é a essência, né? O produto tá ali com o preço certo, bem posicionado e tudo mais. Você enxerga que o trade ele é essa área, ou seja, que nos traz para os fundamentos do marketing numa era onde o marketing tá tão em silos, inventando cada coisa nova e na verdade o arroz com feijão bem feito traz resultado. Ele tem que ser no core do trade marketing, ele traz a base, né? Que é ali ter uma boa execução na ponta. Só que quando a gente atualiza o mercado, vem atualizando muito, entendendo o valor que hoje em dia o grande ouro que a gente pode falar é informação. E o trade é o que ele tá muito perto da ponta. E essa informação ela acaba virando insights internos. Então por isso que hoje o trade ele é uma ferramenta estratégica, porque ele traz insights para dentro de casa. A partir disso, ele vira uma engrenagem de desenvolvimento de mercado. A gente começa com essa ponta, com esse... Ótimo. Consegue transmitir o que a gente tem de estratégia e joga para dentro pra gente repensar e fazer um negócio ser cíclico, né? Legal. E como é que funciona esse movimento de escutar o cliente, de você trazer, né? Muitas vezes no trade a gente tem aquela questão de que o shopper e o consumidor são pessoas diferentes. Às vezes você tem o trade que você, como marca, é dono daquele ponto de venda, outrora é multimarcas. Como que você faz para receber essa informação? O que na sua experiência com tudo que você já fez, conta pra gente. Eu falo que eu tive a grande sorte de trabalhar, acho que, como você falou, em algumas grandes empresas. E eu já trabalhei no 360 completo do trade. Então, hoje em dia, a gente entra na ciência do trade, a gente fala do trade canal, trade categoria. Então, existem muitas ferramentas de business que a gente consegue. Hoje, acho que a mais usual são os JBPs, né? O quanto a gente oferece como indústria para ter um giro de produto, para ter um posicionamento, e o quanto eles podem nos oferecer em troca de informações. Eu acho que é a grande troca. Então, hoje em dia,
Um lojista, ele não compra só pra comprar, ele quer uma troca, ele quer não só vender um produto, mas eu até brinco, ele tá vendendo um sonho, ele tá vendendo uma estratégia a longo prazo. Então, é isso. Eu acho que o trade, ele tem essa troca. A gente consegue oferecer algo em troca pro lojista. Não é só compre aqui porque nós temos um valor de marca, não. Legal. E esse desafio de quando o PDV é da marca versus o PDV não é, né? Que você é uma multimarca. Conta pra gente como que é as diferenças, né? Porque tem ganhos e perdas em ambos os lados, mas aproveita que você tá no divã, que é um ambiente seguro. Conta pra gente. Prepara o lenço, cara. Prepara o lenço que tem choro. Brincadeiras à parte, eu acho que é um dos grandes desafios, né? Eu tive a sorte de trabalhar na companhia Hering também por um longo tempo. E lá eu era responsável exclusivamente pelo canal B2B. Que eram os caras que revendiam Hering em todo o Brasil. E eram mais de 12 mil pontos de vendas direto de atendimento. Então já começa a complexidade, né? Como você consegue atender uma base tão grande de uma maneira efetiva? Primeira coisa, segmentar. Cara, a gente olhava quais eram os níveis de atendimento, de acordo com o relacionamento do cliente. Só que quando a gente chegava isso na prática, na execução, que é o que realmente é o core do negócio, cara, existia a dor do lojista, porque não está vendendo, não estão me dando nada em troca, tem um problema regional, não quero segurar. Então, acho que era esse grande equilibrar pratinhos, né, dali, a gente mostrar, poxa, beleza, você vai me dar um espaço na tua loja, mas eu vou te ajudar a vender. Tanto que uma das coisas que hoje eu levo muito como um mantra, assim, do trade, cara, é realmente escutar os caras. Porque quem vive o negócio é o cara que tá atrás do balcão, é o vendedor que tá ali. Então, isso eu trago muito pra dentro. Então, eu acho que o grande aprendizado que eu trago de tudo isso, realmente, é escutar os caras. Por que eu faço isso? Porque eu faço a empatia e eu faço ele me escutar de alguma maneira. Cara, pô, legal, cara, você não tá vendendo e tal, mas deixa eu te mostrar um plano bacana aqui. Você monta um plano junto com ele, com as dores dele. Aí você vai ganhando. Só que é muito difícil. É muito complicado. Não tem mágica também, né? Porque quando você pega o Brasil, tamanho continental, qualquer pessoa for fazer trade, seja numa indústria média, grande, você vai sentir essa dor, né? Vai sentir muito. E aí a gente tá falando isso de um canal B2B. Aí quando a gente vai pro interno, né? A gente pega lojas próprias. É maravilhoso fazer trade. Cara, você tem um sonho na mão, você tem ali, só que a cobrança é maior. Porque o teu resultado tá diretamente linkado com as vendas ali. Então, tem um trabalho maior. Só que aí no meio do caminho tem o quê? Tem um franqueado. Pega uma rede de franquias, que aí o franqueado, ele é o terror do trade, porque ele realmente tem a vontade própria, ele tem ele tem um dever de cumprir, mas não tem, então é muito complicado. Você tem o âmbito empreendedor do franqueado de querer fazer as coisas acontecer, mas vinculado a essa marca, se ele fizer um erro, afeta todo mundo. Exatamente. E tem muito aquela coisa, né? O franqueado fala, não, a loja é minha. Ele está representando uma marca que tem uma diretriz. Que eu acho que essa é a complexidade de você tratar com uma rede própria, né? Isso é verdade. De fato, tem seus desafios, né? Muitos desafios, cara, muito. Se você está curtindo, não esqueça de deixar o seu like, também de comentar. Eu espero que essa conversa com o Rafa você possa ver que os desafios que você tem aí no seu trade não estão só contigo. Na verdade, só muda de endereço muitas vezes. Exatamente. E agora eu quero entender um pouco da sua trajetória, porque quando você trabalhou em corporações maiores, globais, você tem muito aquele desafio de localizar uma campanha, né? E aí, certas oportunidades, pelo que eu conheço da sua trajetória, você até trabalhou em Latam, né? Em outros países, né? Então vamos entender um pouco de como que é receber um plano de trade, um plano de comunicação de uma empresa norte-americana que tem hábitos de consumo completamente diferentes. Você falar isso funciona, isso não funciona, ou você, enfim, como é que você localizava essas estratégias maiores para o Brasil e em algumas oportunidades para a América Latina? Cara, eu acho que é bem legal você tratar desse ponto. De novo, tive grande sorte de trabalhar pela Converse como gerente Latam, então eu cuidava especificamente de um mercado engraçado, era Latam, mas não tinha Brasil, tá? O Brasil, ele era a parte. E quando eu fui pra lá, eu pensei, puxa vida, conheço um mercado brasileiro na palma da minha mão, né? Os caras bem, eu conheço onde eu vou posicionar, conheço os clientes. Enfim, quando eu fui pra lá, cara, foi um grande choque de realidade. E o modus operandi de grandes indústrias, né? Nike, Adidas, eles criam guides globais e os países, eles fazem um desdobramento local. E no Brasil era muito cíclico, era muito fácil. E quando eu fui pra fora, cara, eu acho que as primeiras eu tive alguns flops, porque eu vim com aquele viés, não, eu conheço, eu sei o que eu estou fazendo. Aí quando você chega na execução, você fala, poxa, não era bem assim. Um exemplo, no Panamá, ele é um país onde ele não vou falar certo, não é careta, mas é um país muito
que não gosta tanto de coisas exuberantes. Então você pega lá Converse, tinham collabs incríveis com produtos coloridos, com estampas. Eu lembro de Miley Cyrus, lembro algumas coisas de Ons, cara. E eu acreditei muito nisso quando eu recebi os guides, o direcionamento. Porque lá na estrutura nós recebíamos um direcional de quais produtos faziam sentido pro global. E depois a gente aterrissava isso em planos locais. E participava dos columns de escolha. Então, não, vamos escolher esse aqui que é diferente. Cara, e nessas escolhas a gente se perdeu. Porque a gente quis arriscar uma coisa muito de marca. E quando chegou, aterrissou na realidade da loja, cara, não vendeu. Não vendeu, porque a história lá ela é muito mais casual, uma coisa um pouco mais soft, um pouco menos coisa de cor. Então eu fui aprendendo. E assim, e o grande aprendizado aqui é deep dive. É mergulhar, independente da região que você tiver. A gente, cara, no Brasil mesmo, a gente tem um país continental. Você vai pro sul é uma coisa, você vai pro nordeste é outra. Então foi essas coisas que eu fui aprendendo. E o grande desafio é deep dive. Mergulhar de cabeça, entender a regionalização, clima, enfim, tudo vai influenciar. Se você tem um erro estratégico de reposicionar um produto ali que não faz sentido, cara, a gente sabe que não vai fluir. Mas esse desdobramento ele é muito importante. É o quanto você mergulha no entendimento antes. Planejamento, basicamente. E tem todo um ciclo, né, Rafa? Porque a gente tá falando de fazer o pedido, receber esse produto, distribuir, fazer o pricing. E aí quando você vai ver que a execução não tá dando certo, né? São alguns meses de planejamento, né? De esforço que foi colocado ali, né? Exato. Conta pra gente o que você tem visto no dia a dia atual do trade de flops, de coisas que dentro da sua área, com seus pares, em outras companhias, enfim, que você fala assim, cara, o trade, eu acho que ele tá indo pra uma direção que isso aqui não faz sentido, ou isso aqui a gente deveria resgatar. Eu acho que tem muita coisa, muito, é um movimento que eu vejo muito no trade nacional, tá? Eu acho que, de novo, o trade ele tá assim, ganhando corpo há alguns anos, ele vem ganhando, só que ainda existem muitas companhias que ainda atuam, eu costumo brincar, ou como bombeiro ou como pastelaria. Que é um drive muito comercial, né? Poxa, tem uma dor, vamos agir. Não. E isso é uma das coisas que acontece em muitas indústrias, tá? Eu tenho muitos amigos que trabalham. A gente fala assim, a grande desafio desses profissionais de trade é o como mostrar que nós somos estratégicos. O quanto planejar é muito melhor do que você atuar com uma resolução rápida ali. Então, acho que as indústrias, elas começam a enxergar essa virada de chave, mas ainda é um grande desafio. Não. Eu acho que das campanhas que já vi de trade, execução, os maiores flops são esses, os que não se planejam. Você quer remediar no meio do caminho. Então, quando você tem uma antecipação, uma previsibilidade de orçamento, de produto, de PDV, de como você vai, é muito melhor. Você consegue mitigar muito o erro. Ótimo. Até porque uma positivação de marca envolve diversos fornecedores, que mensagem que você quer passar, aonde que você quer passar, enfim, né? Fazer em cima do laço, como se diz, não vai dar muito certo. Não flui, cara, não flui. Eu brinco muito que eu sou, acho que um dos maiores parceiros quando se fala de time de vendas, cara, porque no final das contas eu quero ver vendendo, eu quero ver a marca bem posicionada e vendendo, né? Um trade saudável é isso, ele tem esse equilíbrio. Mas é uns pega pra capa bom, cara, com o time de vendas pra mostrar que, cara, não vai nem você me solicitar uma visita de promotor agora se a gente não previu que a gente vai cobrir com o cara. Então tem muito disso, porque você tá pagando um incêndio aqui, daqui uma semana vai voltar o mesmo problema. Isso é verdade. A falta de planejamento, né, Rafa? Isso, planejamento. E dentro desse cenário, eu acho que um ponto muito legal pra gente tocar aqui é um pouco de como a tecnologia tem ajudado essa parte seja de IA, de softwares específicos. Como que você tem visto o trade sendo atendido por tecnologia? Tem ferramentas específicas de visual merchandising, enfim. Queria entender um pouco como a tecnologia está sendo útil de fato no trade, ou se, cara, no final do dia o trade acontece no WhatsApp, que é onde as coisas acontecem. Cara, eu vou te falar uma coisa. Hoje eu não vejo um trade sem tecnologia com apoio, tá? Quando você olha para a estrutura de trade, vou fazer um monitoramento por uma agência de promoção, com promotores que vão visitar o ponto de venda. Imagina o tempo que você perderia com um contato por mensagem, ser um caminho que me desse para chegar. Cara, hoje em dia meu plano de resposta é muito rápido. A agência que nos cobre, eles têm um sistema que eles visitam o ponto de vendas, automaticamente, se é um problema ali de ruptura, um problema muito grave de comunicação, já sinaliza, a gente já recebe, meu back-office recebe e a gente consegue agir no mesmo dia, em tempo real. Então, hoje em dia eu não vejo. Então, o tempo de resposta que antigamente não tinha é bizarro. E eu acho que é uma tendência, né, cara? Eu acho que a tecnologia,
ela realmente é um braço agregador. Só que o que eu falo que é o grande desafio é a tecnologia correta para a tarefa correta. Acho que isso é fundamental, porque hoje em dia a gente vê muita coisa no mercado, só que no final das contas era para entregar uma coisa simples, a gente tá com uma coisa gigantesca ali. Isso acontece, né? Eu acho que a tecnologia, em busca de inovação, de ciclo de inovação, ela vai trazendo complexidade para os produtos e para as ferramentas, né? E aí quando você olha, você fica com... Às vezes você só quer uma coisa específica, né? É isso. É bem interessante essa observação. Acho que o próprio setor de tecnologia vai se auto-sabotando, tentando sempre expandir demais. E na verdade... Não é tão necessário. Não é tão necessário, mas eu vou fazer um jabá aqui, já que a gente tá aqui. Cara, eu acho que das ferramentas que eu trabalhei, a Deskify, eu acho que foi uma das que a palavra certa, me escutaram nesse sentido. Acho que tinha... Você vai lembrar, a gente tinha uma demanda específica ali de uma criação de solicitação de representante, existia a plataforma e eu acho que a escutativa é isso. Eu acho que a tecnologia ela tem que ter uma customização da necessidade. E essa escuta é muito importante, cara. E é o que faz a diferença, né? É assim como você faz... Você estava falando no trade da escutativa, da importância de ouvir quem está na ponta. Na Deskify a gente assume isso também. Porque no final, quem usa? Igual você estava falando, no final, quem vende? E você tem que escutar. E a gente está ali de rede de apoio, né? De facilitar aquele caminho, né? Acho que a palavra é essa, facilitador. O trade, mais do que isso para o time, para a operação, né? Os caras que fazem mexer o ponteiro, é ser um facilitador. Tem que tirar o atrito do caminho para que a execução seja bem feita. E você diria que o maior desafio hoje no trade é a execução, ou não, dentro do planejamento, pela quantidade de ferramentas que a gente tem de trade, qual usar? Você acha que é mais desafiador? Como é que você colocaria aí como principais desafios do trade? Hoje eu ainda acredito muito no desafio da execução, tá? Porque quando você põe no papel, é tudo lindo. Aí quando chega ali uma variável, um atraso num fornecedor, um desvio, alguma coisa, ela impacta diretamente ali no que a gente queria entregar. Então acho que hoje em dia a execução ela é um grande calo, mas a tecnologia ela vem para nos ajudar nesse sentido. Hoje... a gente vê muito falando de IA, né? A IA vem pra assim... E realmente, tal, ela tem muita solução. Só que hoje eu vejo uma grande possibilidade de mercado da IA ela pensar pra trade, tá? De uma maneira preditiva. Pô, a gente ir abastecendo lá a base histórica da IA e quando vai fazer a execução, ela vai já te apontar possíveis erros de acordo com a execução. Cara, pra mim seria fantástico, né? Então, e aí é o futuro. Tanto que a gente escuta aí, né, de IA... Não, vai chegar, né? Ou seja, uma IA para nos ajudar no trade que a IA enxergue aquilo que nós não estamos enxergando no nosso planejamento. Exatamente. Né? Porque, bem como você falou, também eu sou muito fã dessa frase. Excel, papel, aceita tudo, né? Quando você... E essa é uma dor que eu tenho visto trabalhando esse tempo na Deskify, muito usada para trade. E a gente vê lá todos os cenários, né? Franquia, loja própria, indústria, enfim. Essa execução... muitas vezes, quando ela é executada por outras partes, que são os gerentes, os franqueados, os donos, enfim, acaba não executando direito. O direcional é difícil de você passar quando você tem uma capilaridade grande. E a resposta, né, o resultado cai no colo do trade. Né? Isso. Como é que... Quando a gente faz um ciclo que não deu certo, planejamos, executamos, como é que você... reergue, como é que você chega lá na reunião e fala, vamos fazer de novo? Assim, com base na sua experiência, o que você sugere para quem está nos ouvindo? Você falou uma palavrinha também mágica de novo, ciclos, tá? O que eu vendo internamente são sempre ciclos. O que eu falo? Qualquer tipo de execução, tá? A gente tem que ter pontos de partida que a gente pensa, a gente executa, a gente finaliza e depois pensa no que a gente fez, tá? Então é isso que eu levo. Eu faço sempre que dá um flop, eu falo, gente, vamos lá, vamos aprender com os erros. Não dá pra olhar, já erramos. Já foi. Acho que ali dá pra trabalhar pra um ajuste, mas é o quanto a gente reanalisa o que a gente fez. Quando a gente vai lá, cavuca no que deu errado, a gente repensa. Então, quando eu for executar de novo, eu já vou ter passado por todas as fases e vou tentar mitigar isso pra próxima. Mas pode ser que vai acontecer um novo erro, tá? Então, acho que é isso. É pensar em ciclos de execução, que é isso. Não é só executar, é pensar, olhar, analisar. Eu acredito muito em números, tá? Eu acho que quando a gente... o famoso ROI, vamos entender o ROI da campanha. É mais ou menos isso, mas tem milhares de outros KPIs que a gente vai olhar.
no final das contas. Pra saber se, né, ao longo do caminho isso tá chegando, porque não adianta a gente olhar só a venda também, né? Que aí que eu falo de um trade estratégico, porque às vezes não foi falta de investimento, não foi falta de direcionamento, mas foi falta de pensar. Às vezes é um direcionamento. Quero vender aquele produto porque a gente acredita muito nele. Não escutou o trade. Pô, às vezes com a visita de trade anterior, a gente pode ter feito uma pesquisa de campo, entender se o produto faria sentido, talvez você recalibraria. É isso. O trade, ele virar uma ferramenta de desenvolvimento de mercado. A gente trazer esse insight. De novo, informação é ouro. Legal. E eu acho que dentro da rotina tão corrida que a gente tem nas equipes de marketing, esse tempo de analisar o que a gente fez, é ali que está o maior aprendizado, né? Para a gente, como eu digo, errar erros novos, né? Não os mesmos. Exato. E aquilo ali falta, né? Falta agenda. Às vezes a gente está tão atarefado que falta agenda. E é um espaço que não deveria ser mexido, assim. Exato. Deixa o time olhar para a gente ver e aprender. Né? E no trade moderno, eu acho que existe uma cadeira ali que é uma pessoa de análise. Um cara de BI, um cara de estudo de mercado, que ele que vai analisar. Investimento, o que foi, o que não foi, trazer os números. A gente fala muito de sellout, quanto vendeu ali, quanto a gente investiu, vamos direcionar. Então, é uma pessoa que pensa ali hoje, é uma das cadeiras do trade moderno. Não existe trade sem mensuração, sem a gente analisar o que aconteceu efetivamente. Ótimo ponto. E foi, desculpa, mas é interessante que você trouxe esse assunto. Atualmente, eu estou exatamente no momento assim, a gente está lançando uma grande campanha de sellout aqui, a gente pôs tudo no papel lindo, maravilhoso. Apertar o botão para executar, aí alguém levanta a mão e fala, mas e o vendedor? Como que ele vai fazer lá na ponta para entender isso? A gente, é verdade, cara. Como que vai ser feito? A gente tá tão preocupado no resultado, mas a pessoa que vai apertar o botão ali, ela vai ter visibilidade concreta do que a gente tá fazendo? Não. Aí a gente voltou ali, analisou e mudou as rotas. Porque o desafio do trade, Rafa, é porque você tem muito cliente interno, né? Até você chegar no seu resultado, na ponta, que essa fase da execução que a gente estava falando, ela envolve price, envolve jurídico, envolve supply chain. Uhum. Então, como a gente estava falando, dinamismo é o que mais tem dentro da área, né? É o que mais tem. É até engraçado, você vai pesquisar trade marketing lá na internet, vai aparecer aqueles 2 slidezinhos, né? O trade no meio, o comercial e o marketing, assim. Cara, hoje em dia é cíclico, é supply, é pricing, é jurídico, porque vai lançar campanha, precisa de jurídico, em todo mundo, cara. Envolve a companhia inteira, basicamente. Vai ter o visual. Vai ter exatamente, não adianta você querer fazer uma coisa feia, né? Tem que ter o visual, tem todo Então, quem precisa entender o trade, ele tá nessa, acho que você trouxe no início, que eu acho super legal. O trade, ele tá no olho do furacão. Se você ficar entre marketing e vendas, Você não tem como escolher um lado, né? Não tem. Existe ali a sua variação, né? Que a gente link de novo. Trade, canal, categoria. Canal, ele vai estar um pouco perto de marketing, categoria... ao contrário, canal vai estar perto de vendas e categoria perto de marketing. Então, existe esse detalhezinho que é muito estratégico, mas aí é um detalhezinho. Ele muda um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá, mas a essência é... E tem algumas indústrias que tem o trade isolado, né? Com liderança direta com a área, né? Então você tem a liderança de marketing, liderança de trade e liderança de venda. Esse é o melhor caminho? É o melhor caminho, porque o trade ele precisa ter um olhar de trade, que é ali na ponta. Se ele fica muito pro marketing, ele vai tendenciar a fazer uma coisa muito, né? Talvez não que não funcione, mas assim, muito mais focada ali em percepção de marca. E o comercial, se tiver muito no comercial, o cara vai pensar só em vender. Que é o que a gente fala do incêndio, né? Manda pro motor. Não é assim. Tem que planejar. Legal. Se você tá curtindo, não esqueça de deixar o like, de comentar também e de seguir o Divan para você acompanhar os próximos episódios. Rafa, a gente tá chegando no final e eu não podia deixar de te perguntar assim, mais uma vez, porque você tá no seu divã, então eu quero deixar aqui você super à vontade para trazer. Se tem algum ponto que você acha que o trade está se distanciando, alguma coisa, alguma mensagem que você gostaria de deixar nesse sentido, né? De algo que você não aguenta mais. Porque muitas vezes o que a gente está saturado, os nossos ouvintes também estão saturados. Então, assim, pode ficar à vontade e trazer 1, 2 temas aí, enfim, que você acha que putz, isso aqui já deu, assim, vamos virar a página. Vamos virar a página, é isso. Pô, não, cara, de novo, acho que assim, um dos pontos que eu acredito muito, muito, muito é nessa virada de chave de um trade de execução para um trade estratégico, tá? Realmente existe muita força e assim, as indústrias elas precisam se reinventar nesse sentido. Tá? De entender que o trade ele tá perto do consumidor, ele tá perto das vendas, tudo onde acontece, então ele tende a ser uma área que ela traz insumos para indicar. Então isso, cara,
de novo, vida empresa, mundo empresa, sempre tem um viés muito nesse sentido de ser uma ferramenta de execução, e não é uma ferramenta estratégica, que realmente tem uma força imensa. Quando as empresas elas enxergarem isso, realmente muda patamar, tá? Muda ponteiro. É incrível. E o trade, ele pode ser esse canal de informação da ponta de volta para a companhia e trabalhar essas informações com seus outros pares, porque muitas vezes você vai ver cada área, né, vendas, todo mundo quer falar com o cliente. E aí cada um quer fazer um tipo de pergunta, né? E o cliente na ponta fica saturado, né? Não, putz, já nem quero mais responder, né? Exato. Acaba sendo muito ponto de contato, né? Muito aí o cliente que é que recebe as informações da indústria, cara, ele fala, poxa, pra onde que eu vou? O cara veio o cara do marketing, veio o cara do comercial, veio o cara do trade. Então, esse canalizar ali num trade, eu acho que é um caminho muito efetivo. Assim, legal. Traz muito fruto. Hoje, tenho orgulho de falar que das empresas que eu trabalhei, eu consegui ganhar esse espaço, né? E o trade, ele participava das reuniões comerciais com os clientes, então, dando drive. Então, não é só vender. O que a gente, de novo, entrega mais pro cliente, né? É uma grande troca. Legal. Ótimo. Rafa, caminhando pro final, a gente vai ter 3 perguntinhas de bate-bola. Para ver o que primeiro vier na sua cabeça, assim. Então, vamos começar com uma frase. Uma frase, essa daqui foi um gestor que me colocou no mundo do trade marketing, tá? Seja parceiro do lojista. Escute, se mostre à disposição. Isso vai fazer diferença. Ótimo, bem observado. Um livro. Tem um que eu tô lendo agora, Comece pelo Porquê. Ótimo. Esse livro é incrível, acho que recomendo a todos. Não adianta você fazer uma coisa e não ter a pergunta certa, né, o que fazer. Sim, dá um bom direcional. Já li e recomendo também. Muito bom. E uma inspiração. Uma inspiração. Posso falar que tive bons líderes, mas tem uma que eu coloco em destaque, a Carolina Pires, que é a pessoa que eu trabalhei, que há pouco tempo na Hering, ela era nossa CEO, e ela me mostrou muito, assim, como evoluir nessa parte do mercado. Então, hoje em dia, eu tenho ela como uma grande inspiração de mercado. Legal, que ótimo. Bem, fica à vontade para deixar os seus recados finais, para como o pessoal pode te acompanhar, pode se conectar contigo. Bacana. Obrigado pela oportunidade de novo também. Acho que o que eu tenho para falar a você, que é profissional do trade, eu tenho curiosidade do trade, eu acho que eu sou apaixonado, sou tão suspeito para falar, mas deem valor assim ao trade, busquem sempre se atualizar e, de novo, sejam parceiros do seu cliente. É o que eu falo, quem olha tudo não olha nada, então olhe ali no micro do teu cliente que vai fazer a diferença, tá? E se quiserem me seguir aí no LinkedIn, rafael.pires, ou no Instagram, rafinha.pires. Eu falo muita coisa, posto muita coisa ali do dia a dia, da indústria. Vai ser um prazer ter vocês lá. Legal, show de bola. E você que está acompanhando, mais uma vez, não esqueça de deixar o seu like, de dar as nossas notas de satisfação aí pro Divã do Marketing. Rafa, foi ótimo estar aqui contigo. Eu acho que a gente cada vez mais dá voz pro trade, pra gente falar mais de trade. Eu acho que isso vai ser muito bacana. E para você que está aí, até mais.